Capítulo 18. Hank iniciou o culto da manhã de domingo com um hino vibrante, o qual Mary tocava particularmente bem ao piano. Ambos estavam alegres e sentiam-se encorajados. A despeito dos sons da batalha que se aproximava, sentiam que Deus, em sua infinita sabedoria, estava de fato operando um plano muito poderoso e eficaz para o restabelecimento do seu reino na cidade de Ashton. Vitórias grandes e pequenas estavam em preparação, e Hank sabia que tinha de ser a mão de Deus. Em primeiro lugar, esta manhã ele estaria ministrando a uma congregação quase nova. Pelo menos parecia assim. Muitos dos antigos dissidentes haviam saído da igreja e levado consigo sua amargura, e a disposição e estado de ânimo do lugar haviam subido diversos graus. Claro, Alf Brummel, Gordon Meyer e Sam Turner permaneciam, um bando carrancudo que fazia lembrar o Esquadrão da Morte, mas nenhum deles estava presente esta manhã. Numerosos amigos e conhecidos, alguns casais, alguns solteiros e alguns estudantes, tinham seguido o exemplo dos Forsythes. Vovó Duster estava presente, forte e saudável como sempre, pronta para uma luta espiritual. John e Pat Coleman estavam de volta e John não podia deixar de dar largo sorriso de alegria e entusiasmo. Dos demais, Hank conhecia apenas uma pessoa. Ao lado de Ann e June Forsythe, parecendo um tanto acanhado, estava Ron Forsythe junto da namorada, uma estudante de segundo ano da faculdade, baixinha e muito pintada. Hank teve de suportar e sufocar uma emoção muito forte quando viu os Forsythes entrarem acompanhados do filho. Era um milagre, um autêntico ato de graça da parte do Deus vivo. Ele teria gritado aleluia ali mesmo, mas não queria afugentar o rapazinho. Esse poderia ser um daqueles casos de luva de pelica. Após o primeiro hino, Hank achou melhor tratar da situação que o defrontava. Bem, disse ele informalmente, não sei se devo chamá-los de visitantes, refugiados ou o quê. Todos riram e trocaram olhares. Hank continuou. Por que não tiramos alguns momentos para nos apresentar? Acho que vocês provavelmente sabem quem sou. Meu nome é Hank Bush e sou o pastor. E aquela florzinha sentada ao piano é Mary, a minha esposa. Mary ergueu-se depressa, sorriu humildemente e sentou-se de novo. Por que não vamos de um em um dizendo quem somos? E a primeira chamada do remanescente ocorreu enquanto os anjos e demônios vigiavam. Crione Triscal em seus postos ao lado de Hank e Mary, enquanto Signa e seu pelotão, agora com 10, mantinham um cerco em torno do prédio. Novamente Lúcius havia discutido amargamente com Signa, tentando ser admitido, mas ele sabia que era melhor não forçar muito a situação, como se não bastasse Hank Bush. Este tinha agora uma igreja cheia de santos que oravam. Os guerreiros celestiais estavam gozando sua primeira vantagem real. Por fim, Lúcius ordenou aos seus demônios que permanecessem do lado de fora e ouvissem o que pudessem. Os únicos demônios que haviam conseguido entrar fizeram-no com seus hospedeiros humanos, e agora, espalhados pela congregação, refletiam carrancudos a respeito deste terrível acontecimento. Sion, perto da porta, parecia uma galinha vigiando a ninhada, e Seth se mantinha ao lado dos Forsythes e do grupo que estava com eles. Havia poder no lugar hoje, e todos o sentiam crescer à medida que cada pessoa se levantava e se apresentava. A Hank parecia como a reunião de um exército especial. Ralph Metzer, segundanista de Whitmore. Jude Camp, do segundo ano da faculdade. Greg e Eva Smith, amigos dos Forsythes. Bill e Beth Jones, temos uma loja de miudezas na Rua 8. Mike Stewart, moro com os Jones e trabalho na usina. Cal e Ganger Barton, chegamos há pouco à cidade.
Cecil e Miriam Cooper, e realmente é um prazer ver todos aqui. Ben Squires, sou o sujeito que leva a sua correspondência se você mora na Zona Oeste. Tom Harris, e esta é a minha esposa Mabel. Sejam todos bem-vindos e louvado seja o Senhor. Clint Neal, trabalho no posto de gasolina. Greg e Nancy Jennings, sou professor e ela é escritora. Anne Forsyth, e louvado seja o Senhor. June Forsyth, e digo amém. Ron pôs-se de pé. Colocou as mãos nos bolsos e olhou para o chão enquanto dizia: Eu sou o Ron Forsyth e essa aqui é a Cynthia. E eu fiquei conhecendo o pastor lá na caverna. E sua voz falhou de emoção. Apenas eu queria agradecer a todos vocês o terem orado por mim e o se importarem comigo. Ele permaneceu em pé por um momento, fitando o chão enquanto lágrimas lhe assomavam aos olhos. June pôs-se em pé ao lado do filho e dirigiu-se ao grupo por ele. Ron deseja que saibam que ele e Cynthia entregaram o coração a Jesus ontem à noite. Todos sorriram encantados e murmuraram palavras de ânimo, e isso fez com que Ron se sentisse à vontade o bastante para dizer: e jogamos todas as drogas no vaso e demos descarga. Essa confissão cativou a todos os presentes. Com gozo e fervor cada vez mais intensos, a chamada continuou. Do lado de fora os demônios ouviam com grande alarme e sibilavam exclamações de mau agouro. Rafar precisa ficar sabendo, disse um deles. Lúcius, as asas meio abertas, apenas o bastante para evitar que seus alvoroçados subalternos o amolassem, postava-se imóvel, remoendo pensamentos desagradáveis. Um demônio pequeno pairou acima da sua cabeça e bradou: Que devemos fazer, mestre Lúcius? Devemos procurar Rafar? Voltem ao que estavam fazendo, sibilou ele em resposta. Deixem que eu me incumbo de informar a Baal Rafar. Eles se reuniram em torno dele, querendo ouvir sua próxima ordem. Ultimamente parecia que ele havia falado bem pouco. O que estão olhando? Graniu ele. Vão embora, façam diabruras, deixem que eu me preocupo com esses santinhos insignificantes. Eles adejaram em todas as direções e Lúcius permaneceu em seu lugar do lado de fora da janela da igreja. Contar a Rafar deveras, que Rafar se humilhasse o suficiente para perguntar. Lúcius não faria papel de lacaio. Nesta parte da cidade de Nova York era tudo feito sob encomenda para a elite e fregueses exigentes. As lojas, boutiques e restaurantes eram do tipo exclusivo, os hotéis muito luxuosos. Árvores floridas, cuidadosamente tratadas, cresciam em jardineiras redondas ao longo das calçadas, e o pessoal da limpeza mantinha as ruas e calçadas impecáveis. Entre a multidão de fregueses apressados e pessoas que estavam apenas olhando as vitrines, encontravam-se dois homens muito grandes, trajando túnicas caque, passeando pela calçada e olhando ao redor. Hotel Gibson, leu tal na fachada de antigo e distinto prédio de pedra que se erguia 30 andares acima deles. Não vejo movimento algum, disse Guilo. Ainda é cedo. Eles chegarão. Desencubamo-nos rapidamente de nossa tarefa. Os dois entraram no saguão do hotel através das grandes portas da frente. Pessoas passavam por eles e às vezes através deles, mas isso naturalmente não tinha importância. Dentro de momentos, eles haviam examinado na recepção a lista das reservas para o salão de banquete e verificado que o grande salão de baile estava reservado para a Sociedade da Percepção Universal. A informação do general era correta, comentou Tal com prazer. Eles se apressaram por um longo corredor espessamente acarpetado, passando por uma barbearia, um salão de beleza,
uma engraxateria, uma loja de presentes, chegando afinal a duas enormes portas de carvalho com maçanetas de latão luxuosamente ornamentadas. Passando através delas, eles se encontraram no grande salão de baile, agora cheio de mesas de jantar adornadas de cristais e toalhas de linho branco. Havia uma rosa solitária de cabo comprido num pequeno vaso em cada mesa. O pessoal do buffet apressava-se com os preparativos finais, colocando os guardanapos artisticamente dobrados e as taças de vinho. Tal verificou os cartões com os nomes dos que se sentariam na mesa principal. Um, perto da porta, dizia Casef, Omni S.A. Atravessaram a porta de uma saída próxima e olharam à direita e à esquerda. No fim do corredor, à esquerda e na direção dos fundos, ficava o toalete das senhoras. Entraram, passaram por algumas mulheres que se enfeitavam diante dos espelhos e encontraram o que procuravam: o último sanitário para o uso de deficientes. Era construído contra a parede de trás do hotel, logo abaixo de uma janela grande bastante para permitir que um ser humano ágil se arrastasse por ela. Tal ergueu a mão, quebrou a tranca e testou a janela, assegurando-se de que se abriria e fecharia facilmente. Guilo atravessou depressa a parede e na viela encontrou uma grande lixeira e com incrível facilidade moveu-a alguns metros de forma que ela foi para baixo da janela. A seguir, ele arranjou alguns engradados e latas de lixo de encontro à lixeira, formando degraus. Tal reuniu-se a ele e os dois seguiram pela viela até a rua. A um quarteirão de distância havia uma cabine telefônica. Tal ergueu o receptor e assegurou-se de que tudo estava funcionando. Aí vem eles, avisou Guilo, e saltaram pela parede de uma loja de departamentos e espiaram para fora da janela bem no momento em que uma longa limusine preta e depois outra e outra deram início a lúgubre desfile pela rua na direção do hotel. Dentro das limusines sentavam-se dignitários e outras pessoas importantes de muitas nações e raças diferentes. E dentro e em cima estavam demônios, grandes, negros, verrugosos e ferozes, os olhos amarelos percorrendo rápida e cautelosamente todas as direções. Tal e Guilo observaram fascinados. Acima, no céu, outros demônios apareceram dirigindo-se ao hotel qual bandos de andorinhas, suas negras silhuetas aladas desenhadas contra o céu avermelhado. Um significativo ajuntamento, capitão, disse Guilo. Tal assentiu com a cabeça e continuou a observar. Entre as limusines vieram muitos táxis, também transportando o vasto exemplar da humanidade em geral. Orientais, africanos, europeus, ocidentais, árabes, pessoas de grande poder, honra e dignidade de todas as partes do mundo. Como dizem as escrituras, os reis da terra, observou Tal, embriagando-se com o vinho da imoralidade da grande meretriz. A grande Babilônia, disse Guilo, a grande meretriz erguendo-se por fim. Sim, percepção universal, a religião do mundo, a doutrina dos demônios espalhando-se entre todas as nações, a Babilônia ressuscitada logo antes do final dos tempos. Daí o retorno do príncipe da Babilônia, Rafar. Claro, e isso explica porque nós fomos chamados, fomos os últimos a enfrentá-lo. Guilo, ao ouvir isso, fez uma careta. Meu capitão, nossa última batalha com Rafar não é uma lembrança agradável. Nenhuma expectativa agradável. O senhor acha que ele vem aqui? Não. Esta reunião é apenas uma festa antes da verdadeira batalha, e a verdadeira batalha está marcada para a cidade de Ashton. Tal e Guilo permaneceram onde estavam, observando a reunião das forças da humanidade e do mal satânico,
convergirem ao Hotel Gibson. Estavam à espera da pessoa-chave, Susan Jacobson, a serva de Alexander Kazef. Por fim, viram-na dentro de um luxuosíssimo Lincoln Continental, provavelmente um veículo particular de Kazef, dirigido por motorista contratado. Vinha escoltada por 2 acompanhantes, sentados um de cada lado. Ela será vigiada de perto, disse Tal. Vamos, precisamos ver melhor. Passaram depressa pela loja de departamentos através de paredes, monstruários e pessoas. Em seguida, afundaram-se na rua e foram sair dentro do restaurante que ficava exatamente em frente à porta principal do hotel. Em toda a volta, pessoas bem vestidas sentavam-se às mesas silenciosas, iluminadas por velas, consumindo caros pratos de cozinha francesa, apressando-se na direção de uma janela da frente, ao lado de um casal idoso que saboreava frutos do mar e vinho. Observaram o carro que conduzia Susan encostar à frente do hotel. A porta de Susan foi aberta por um porteiro de casaco vermelho. Um dos acompanhantes saiu e estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ela saltou e imediatamente o outro acompanhante estava ao seu lado. Os 2 acompanhantes, vestidos a rigor, eram muito atraentes, mas ao mesmo tempo muito intimidantes. Mantinham-se grudados a ela. Susan trajava um vestido de noite solto que lhe cobria o corpo de forma estonteante e cascateava até os pés. Gilo teve de perguntar: os planos dela são os mesmos que os nossos? Tal respondeu com segurança: o general ainda não errou. Gilo apenas meneou a cabeça apreensivo. Para a viela, disse Tal. Seguiram por baixo da viela, coberta de pedras e rachaduras, e despontaram num esconderijo atrás de uma saída de incêndio. A noite havia caído e a viela estava escura. Do seu posto de observação, conseguiam contar 20 pares de inquietos olhos amarelos e espaços regulares ao longo da viela e contra o hotel. Há cerca de 100 sentinelas, disse Tal. Em melhores circunstâncias, um mero punhado, murmurou Gilo. Preocupe-se somente com estas 20. Gilo tomou a espada na mão. Podia sentir as orações dos santos locais. Será difícil, disse. A cobertura de orações é limitada. Não precisa derrotá-los, respondeu Tal. Apenas faça com que o persigam. Precisamos da viela livre por apenas alguns momentos. Aguardaram. O ar estava parado e úmido. Os demônios quase não se mexiam, permaneciam nos postos, trocavam resmungos em línguas diferentes, seu hálito sulfuroso formando uma fita estranha e sinuosa de vapor amarelo que corria pela viela como um rio pútrido flutuante. Tal e Gilo podiam sentir sua crescente tensão como molas cada vez mais apertadas a cada segundo que passava. O banquete devia estar em progresso a essa hora. A qualquer momento, Susan poderia pedir licença e deixar a mesa. Mais tempo se passou. De repente, tanto Tal quanto Gilo sentiram a instigação do espírito. Tal olhou para Gilo, que acenou com a cabeça. Ela estava a caminho. Vigiaram a janela. A luz do toalete feminino brilhava. Eles mal podiam ouvir o som da porta que se abria e fechava à medida que as senhoras entravam e saíam. A porta abriu-se. Saltos altos ressoaram no piso de cerâmica, movendo-se na direção da janela. Os demônios se remexeram um pouco, resmungando entre si. A porta do último sanitário girou nas dobradiças. A mão de Gilo agarrou a espada. Ele começou a respirar fundo, o grande torso a expandir-se e encolher-se, o poder de Deus percorrendo-o. Os olhos dos 2 estavam pregados na janela. Os demônios se puseram mais alertas, os olhos amarelos muito abertos, correndo de um lado para outro. Falavam mais alto. A sombra da cabeça de uma mulher apareceu na janela. Uma mão de mulher procurou a trava. Tal tocou o ombro de Gilo, e este se deixou cair, entrando pelo chão. Apenas uma fração de segundo se passou.
Yaha! O súbito e ensurdecedor brado de guerra partiu dos poderosos pulmões de Guilo, e a viela toda explodiu instantaneamente em ofuscante raio de luz branca, enquanto Guilo brotava com ímpeto do chão, a espada fulgurante e tremeluzente, traçando brilhantes arcos no ar. Os demônios saltaram, berrando e guinchando aterrorizados, mas recobraram-se imediatamente e sacaram as espadas. A viela ecoou com o retinir metálico e o fulgor avermelhado de suas lâminas dançava como cometas nas altas paredes de tijolos. Guilo postou-se alto e forte e bramiu uma gargalhada que estremeceu o chão. Agora, suas lagartixas negras, testarei seu brio. Um grande espírito ganiu uma ordem e os 20 demônios convergiram sobre Guilo como predadores famintos, as espadas faiscando e as presas à mostra. Guilo arremeteu para o alto, escapando deles qual sabonete escorregadio, e acrescentou um ágil volteio ao prosseguir, espalhando luz por todos os lados em espirais coloridas. Os demônios abriram as asas e lançaram-se atrás dele. Diante dos olhos de Tal, Guilo foi descrevendo arcos e rodopiando por todo o céu, como um balão solto, rindo, atiçando e provocando, mantendo-se um pouco além do alcance dos seus perseguidores. A essa altura os demônios estavam em fúria cega, a viela estava vazia, a janela se abria. Num instante, Tal estava debaixo da janela, apagado e escondido pela escuridão. Ele agarrou Susan assim que a mão dela apontou na janela e puxou-a com tanta força que ela praticamente saiu voando. A moça vestia uma blusa simples e calça de brim e tinha nos pés pequenas sapatilhas. Do pescoço para cima ainda estava deslumbrante, do pescoço para baixo estava preparada para correr por vielas escuras. Tal a ajudou a encontrar a maneira de descer da lixeira e depois instigou-a a seguir pela viela e chegar à rua, onde ela hesitou, olhou de um lado e de outro e então viu a cabine telefônica. Ela correu como o vento, numa pressa terrível e desesperada. Tal a seguiu, tentando manter-se tão encoberto quanto possível. Ele olhou para trás, por sobre o ombro. O estratagema de Guilo funcionara. No momento, Guilo era o maior problema para os demônios, e a atenção deles estava longe daquela mulher a correr freneticamente. Susan atirou-se para dentro da cabine e bateu a porta atrás de si. Ela tirou uma pilha de moedas do bolso da calça, chamou a telefonista e pediu uma ligação interurbana. Em algum lugar entre Ashton e a pequena beira da estrada que era Baker, em um depósito em ruínas transformado em apartamentos de baixo aluguel, Kevin Weed acordou de um sono exausto com o tilintar do telefone. Ele revirou no colchão e ergueu o aparelho. Pronto, quem fala? Perguntou. É Kevin? Veio uma voz desesperada do outro lado. Kevin prestou mais atenção, era a voz de mulher. Ah, sim, sou eu, quem fala? Na cabine telefônica, Susan olhou de um lado ao outro da rua medrosamente ao dizer: Kevin, é Susan, Susan Jacobson. Kevin estava começando a perguntar-se o que era tudo aquilo. Ei, o que você quer comigo afinal? Preciso de ajuda, Kevin. Não tenho muito tempo. Não há muito tempo. Tempo para quê? Perguntou ele, obtusamente. Por favor, escute. Anote se precisar. Não tem com que anotar. Então escute apenas. Olhe, você já ouviu falar do Clarim de Ashton, o jornal de Ashton? Sim, já ouvi falar. Berenice Kruger trabalha lá. Ela é a irmã da minha antiga companheira de quarto, Pat, aquela que se suicidou. Caramba, o que está acontecendo? Kevin, você me faz um favor? Entre em contato com Berenice Kruger, do Clarim e... Kevin? Sim, eu estou ouvindo. Kevin, estou em apuros. Eu preciso de sua ajuda. E então, onde está seu namorado? É dele que eu estou com medo. Você sabe a respeito dele. Conte a Berenice Kruger tudo acerca de Alexander Kazef, tudo o que sabe. Kevin estava perplexo.
Então, o que eu sei? Diga-lhe o que aconteceu, sabe, entre nós, com Kazef, diga-lhe tudo. Diga-lhe o que Kazef está planejando. Não estou entendendo. Não tenho tempo para explicar. Apenas diga a ela. Diga que o Kazef está tomando conta da cidade toda e faça com que ela saiba que eu tenho informações muito importantes a respeito de Pet, a irmã dela. Tentarei entrar em contato com ela, mas eu temo que o telefone do Clarim esteja grampeado. Kevin, eu preciso que você esteja lá para atender ao telefone para. Susan estava frustrada, cheia de emoção, incapaz de encontrar as palavras certas. Ela tinha coisas demais para dizer em pouco tempo. Você não está fazendo muito sentido, murmurou Kevin. Você tomou alguma coisa? Apenas faço o que pedi, Kevin. Por favor, ligarei de novo para você assim que eu puder. Ou vou escrever, ou darei um jeito qualquer, mas por favor, ligue para a Berenice Kruger. Diga-lhe tudo o que sabe sobre Kazef, sobre mim. Diga-lhe que fui eu quem ela viu no festival. E como é que eu vou me lembrar de tudo isso? Por favor, dê um jeito. Diga-me que o fará. Sim, tá bem, eu vou fazer. Tenho de ir. Até logo. Susan desligou o telefone e saiu correndo da cabine. Tal a seguiu, desviando-se para dentro de prédios tanto quanto possível. Ele chegou a Viela alguns instantes antes dela a fim de verificar o terreno. Encrenca. Outras 4 sentinelas haviam chegado para tomar o lugar das 20 originais e estavam totalmente alertas. Não havia como saber onde Guilo e as 20 poderiam estar. Tal olhou atrás de si. Susan vinha em disparada. Tal mergulhou de cabeça pelo calçamento e penetrou fundo na cidade, ganhando velocidade, estendendo a espada prateada. O poder de Deus estava aumentando agora. Os santos deviam estar orando em algum lugar. Ele podia senti-lo. Tinha apenas segundos e sabia disso. Ele verificou sua posição, descreveu um grande arco subterrâneo distanciando-se do hotel e então, a quase 2 quilômetros de distância, voltou ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade, faiscando, armazenando poder, mais depressa, mais depressa, mais depressa. A espada, um ofuscante relâmpago, os olhos em fogo, a terra, um borrão ao seu redor, o rugir de cimento, vigas, canos e pedras que ficavam para trás como o ruído de um trem de carga. Ele segurou a espada atravessada, a ponta corruscante, pronta para aquele momento infinitesimal, mais rápido que um pensamento, como a explosão de um foguete. Um fulgurante raio de luz jorrou do chão do outro lado da rua e pareceu cortar o espaço em 2, ao precipitar-se pela viela bem diante dos olhos dos 4 demônios. Os demônios, estonteados e cegos, caíram ao chão, tropeçaram, tentaram encontrar um ao outro. O raio de luz desvaneceu-se no chão tão depressa quanto apareceu. Susan virou a esquina e entrou na viela, dirigindo-se à janela. Tal dobrou as asas e parou. Tinha de voltar para ajudá-la a passar pela janela antes que algum demônio se recuperasse e desse o alarme. Ele engrenou as asas em violento ímpeto para a frente e fez uma volta apressada. Susan escalou os engradados e latas e chegou à lixeira. Os demônios começavam a recobrar a visão e esfregavam os olhos. Tal surgiu de trás da saída de incêndio, tentando calcular o tempo que ainda lhe sobrava. Ótimo! Guilo estava de volta e caiu como um gavião agarrando Susan e empurrando-a através da janela num instante, segurando-a de maneira que ela não rolasse ao chão do lado de dentro. O próprio Guilo fechou a janela. Tal voou ao encontro de Guilo. Mais uma vez, gritou ele. Não precisava dizer mais nada. As 4 sentinelas se haviam recuperado e se precipitavam sobre eles, e as outras 20 retornavam, furiosas, no encalço de Guilo. Tal e Guilo arremeteram para cima e se distanciaram como um raio.
Perseguidos por um bando de demônios espumando de raiva, os anjos voaram seguindo um curso bem alto sobre a cidade e contiveram a velocidade apenas o suficiente para encorajar os demônios. Rumando para o oeste, os dois adentraram o céu escuro da noite, deixando um rastro de brilhantes listas brancas atrás de si. Os demônios foram tenazes na perseguição durante centenas de quilômetros, mas afinal, Tal voltou-se e descobriu que haviam desistido de segui-los e retornado à cidade. Tal e Gilo aumentaram a velocidade e rumaram para Ashton. No toalete feminino, Susan enrolou apressada as pernas da calça de Brin, apanhou o vestido de gala do gancho e logo recobrou a aparência apropriada ao banquete. Tirou as sapatilhas e as colocou na bolsa, calçou os sapatos de salto, abriu a porta e saiu. Uma voz masculina do lado de fora da porta do toalete chamou: Susan, estão à sua espera. Ela verificou a aparência no espelho, penteou o cabelo e tentou acalmar a respiração. Mas que pressa, disse ela, provocante. Com dignidade refinada, ela surgiu no corredor e tomou o braço do acompanhante. Ele a conduziu de volta ao grande salão de baile, agora cheio de gente, levando-a até o seu lugar na mesa principal, fazendo um aceno tranquilizador ao outro acompanhante.